As paz, irmãos, o texto que vamos ter como devocional nessa noite, não é muita surpresa, é o Salmo 126 que acabamos de cantar. E a gente vai dar uma olhada nele e entender como ele se aplica às nossas vidas, como é que um salmo de um povo que estava voltando do cativeiro fala a um povo do século 21, um povo pós-pandêmico. Vamos lê-lo todo, são apenas 6 versículos, e em seguida a gente começa a comentar sobre ele. Pronto. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Vamos orar pedindo que Deus ilumine a nossa mente, ponha fogo em nosso coração para que possamos amar a sua palavra, a sua verdade. Senhor Deus, essa é a tua palavra, esse é o teu livro sagrado, essa é a tua lei. Dela depende toda a nossa vida, depende todo o nosso conhecimento, o nosso entendimento de Ti. Te pedimos, Pai, que mais uma vez nessa noite se faça presente conosco, se faça presente aqui em nosso meio, no meio de todos os irmãos que estão assistindo a transmissão, que estão cultuando também ao Senhor junto conosco. Te pedimos, Pai, que ilumine a nossa mente, que abra o nosso coração à Tua verdade, que as notificações do celular não nos distraiam, que as crianças correndo em casa ou os carros passando alto na rua não nos distraiam, mas toda mente, todo coração, todo ouvido, todo olho seja cativo a Ti, a Tua palavra, a Tua verdade. Essa é a nossa oração. Usa essa chave de fenda torta que sou eu, para que o Teu Evangelho seja proclamado. Em nome de Jesus. Amém. Olhando assim bem rapidamente, esse é um salmo que pode assustar. As coisas parecem que não fazem muito sentido. Ele começa dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então ficamos cheios de riso e a nossa língua de cântico. Aí você pula para o verso 4 e ele diz: traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Isso nessa tradução aqui, na tradução padrão, fala: restaura, Senhor, nossa sorte como as torrentes no Negueb. Como assim restaura a nossa sorte, se no verso 1 ele está agradecendo porque o Senhor restaurou a nossa sorte? E aí depois no verso 6, ele vai falar, no verso 5 e 6 ele vai falar sobre alguém que vai chorando enquanto caminha e vai com alegria, mesmo na lágrima, cantando ao Senhor. Como é que isso faz sentido para a nossa vida? Como é que isso fala para mim e fala para você? Na verdade, fala de qualquer forma, porque todos nós passamos por isso. A gente está alegre agora e daqui a 2 minutos pode estar chorando. Então, você estava chorando 2 minutos e agora você está alegre. A nossa vida parece com isso. Parece essa mistura assim. Mas a verdade é que esse salmo, ele se passa em 3 momentos. Ele está relatando o passado do povo de Israel, o presente do povo de Israel e o futuro do povo de Israel. Para que possamos entender todo o contexto do salmo, vamos para um pedacinho de história, porque eu sou ruim de história, então não pode ser um pedação, senão eu vou falar coisas que eu não sei. Mas um pedacinho a gente consegue. Esse salmo, a gente não tem certeza de quem é o autor dele. Alguns dizem que foi Davi, outros dizem que foi Salomão, porque o Salmo 127 foi de Salomão, e por assim vai. Mas o autor não é necessariamente importante, porque sabemos que é a palavra de Deus, então todo homem se torna pequeno perto disso. E assim sendo, a gente olha para que trecho do livro de Salmos esse capítulo está inserido. Ele está entre os capítulos 120 e 134. Por que eu falei esses 2 valores, de 120 a 134? Porque são os 15 salmos de romagem, ou os 15 salmos de degraus. E o que isso quer dizer? Que eram os salmos, ou as canções, que foram produzidas, que foram inspiradas por Deus, para que o povo cantasse enquanto estava peregrinando rumo a Sião para adorar o Senhor. Então, por aí, a gente pode perceber que todos esses 15 salmos, eles vão ter esse aspecto de contemplação, de apontar para Deus, de apontar para o Monte Sião. E, inclusive, o Salmo 126 fala sobre isso, né? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião.
Sião não está falando necessariamente do local geográfico, mas está falando de presença do Senhor. Então, quando o povo voltou à presença do Senhor, ficamos como quem sonha. Ou seja, quando o Senhor libertou o povo de Israel que estava cativo, ficamos perplexos, a gente não acreditava. Era como se precisasse que alguém desse um beliscão assim e disse, me acorda, que eu acho que eu estou sonhando. Isso foi o que o povo sentiu. Mas, para que não fique solta a ideia, que cativeiro foi esse? Como você pode saber, ou você deve saber, o povo de Israel era um povo unificado no começo. Era só 12 tribos, só que em um só reino. Depois ainda tiveram reis no período unificado, né? Teve o rei Saul, Salomão, Davi, na verdade Davi antes de Salomão, e depois de Salomão o reino foi dividido, ficando 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. Nesse período aqui do Salmo 126, as 10 tribos do norte já haviam sido apagadas, não tinham escapado do cativeiro que havia destruído as 10 tribos. Então aqui restava somente as 2 tribos do sul, as tribos de Judá. E sendo assim, essas 2 tribos estavam cativas, estavam no cativeiro da Babilônia, promovido por Nabucodonosor. E nesse sentido, a gente já pode pensar como a gente se sentiria nesse período. Se a gente teve que passar praticamente 2 anos com a igreja meio portas fechadas, meio reduzidas, e foi ruim, imagina esse pessoal, 2 tribos, formando o povo de Judá, que passou muitos e muitos anos sem o seu templo, sem os seus rituais, sem as suas festas. Sim, isso para eles era importante. Para a gente hoje não é tão importante, a festa de Purim, a festa do tabernáculo, a festa das tendas, mas para eles era importante. Aquilo era a forma de culto deles, a forma que o próprio Deus tinha estabelecido. E eles estavam sem isso. E nesse contexto de estar sem suas festas, estar sem o seu templo, estar sem o culto puro ao Senhor, eles estavam presos lá na Babilônia. Se você lembra do Salmo 137, ele vai ser um salmo bem dramático, bem pesado, e ele vai dizer, junto às margens da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Eles estavam lá para chorar, só para isso. Esse era o contexto. O povo estava sofrendo nas mãos de um povo estranho. Mas que fique bem claro, apesar do sofrimento, Deus não abandonou o seu povo. Mesmo na Babilônia, eles tinham vozes proféticas. Havia o profeta Daniel, havia o profeta Ezequiel, que foram homens que se levantaram, na verdade, que Deus levantou nesse período, para que o seu povo ainda continuasse sendo nutrido, que tivesse bons exemplos, que tivesse bons pastores. E além de Daniel e Ezequiel, a gente pode pensar em Esdras, que foi um escriba que também escreveu a palavra do Senhor, que também foi um homem utilizado por Deus. Então, com esse contexto geral, a gente chega nesse salmo. O povo que estava muito tempo longe de casa, o povo que estava muito tempo sofrendo, sem o seu culto, sem a presença constante do seu Deus, sem os seus rituais, sem as suas festas, está agora, finalmente, podendo voltar para casa. E como eles voltaram para casa? Talvez você pense, Ciro assinou o decreto e libertou o povo. Na verdade, foi Deus que moveu Ciro. Deus moveu o Ciro para que pudesse libertar o povo do Senhor, o povo que estava há muito tempo aprisionado, cativo, de forma que o povo saiu com muitos, muitos bens. Se você dá uma olhada em Esdras, capítulo 1, vai falar sobre isso. Ciro libertou o povo e nessa libertação o povo saiu com ouro, prata, riquezas, porque Deus supriu de qualquer forma, de todas as formas possíveis e imagináveis, o seu povo. E esse foi o decreto de libertação. E assim, a gente passa a pensar agora nesse salmo, olhando para esses 3 aspectos, o passado, o presente e o futuro. O primeiro ponto, que seria o passado, está nos versos 1, 2 e 3. Vamos lê-lo novamente? Salmo 126, verso 1. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Só até aí. Nesses 3 primeiros versículos, a gente tem muita teologia, a gente tem muita coisa a pensar. Talvez se fosse hoje, se do nada o nosso maior governante do mundo, aí, o presidente que você pensar, ou a rainha da Inglaterra, sei lá, ela fizer um decreto e disser agora todo mundo vai ser incentivado a ser cristão, especialmente da igreja presbiteriana. A gente acha um pouco estranho isso.
Talvez o povo tenha achado isso um pouco estranho também lá na época. Talvez foi aí que surgiu aquele ditado, né, que quando a esmola é muito grande, o santo estranha. O povo talvez tivesse pensado isso. Como assim? A gente já está aqui há tantos anos sendo feito escravo, cativo, e do nada resolveram libertar a gente. Do nada vão abrir as portas e dizer, vai lá, povo, e ainda estão dando dinheiro para a gente ir embora. O que é isso? O que é que está acontecendo? Mas a única reação que o povo teve diante de tanta perplexidade está aí no verso 2. Eles não foram lá e perguntaram a Ciro, Ciro, por que estás nos libertando? Ou, não estou entendendo, me explica aí. A verdade é que eles simplesmente louvaram. Quando eles saíram desse estado de perplexidade, que está no verso 1, a primeira coisa que eles fazem é louvar. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E aqui já fica uma pequena aplicação para nós. Diante de tudo que o Senhor tem feito, de um apartamento comprado, pastor Érico, de um carro novo, pastor, a gente só tem uma coisa a dizer. Não é tentar entender como foi que as coisas aconteceram, ou calcular quantos dias você trabalhou para isso. É agradecer a Deus com louvores, com petições de graça ao nosso Deus, para que Ele continue derramando a sua graça em nossa vida, como Ele tem feito desde o começo da caminhada. E que assim seja com todos nós. Então, eles voltam do exílio, libertos não por um governante, não por um político, mas pelo próprio Deus. E aí eles ficam extasiados com o estudo e cantam louvores ao nosso Deus. Quando a língua finalmente volta a funcionar, depois de tanta perplexidade, é um louvor que sai dela. E assim também deve ser a nossa vida, um constante louvor. Perceba que no verso 2, ele não diz assim, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua tentou cantar louvores ao Senhor. Pelo contrário, entoou louvores ao nosso Deus. A nossa língua se encheu de júbilo. Não há outra opção. Se você é cristão e você percebe o que Deus tem feito por você, você não perde tempo, você louva a Deus, porque até mesmo na nossa velocidade, quão rápido a gente consegue louvar a Deus, a gente ainda se atrasou. Toda a nossa vida em adoração a Deus ainda foi pouco. Ó, como eu queria ter me convertido antes, como eu queria ter cantado a Deus antes. Foi muito tarde, foi muito tarde. Isso disse Agostinho também. Ele continua aí no verso 3, que é o último versículo desse trecho que fala sobre o passado, dizendo, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Isso depois de dizer que as nações ao redor do povo do Senhor tinham percebido que o Senhor estava operando. E o povo de Deus diz, sim, o Senhor tem operado em nosso meio. Será que nós temos mostrado ao povo ao nosso redor a grandeza, o poder do nosso Deus? Será que nós temos transparecido quão grande é o nosso Deus em meio a essa situação toda? Nós temos que ser esse povo que canta louvores ao Senhor voltando do cativeiro. Nós temos que ser o povo que, apesar da pandemia, que apesar de tanto sofrimento e dores, canta ao Senhor, para que o mundo olhe e diga, como é que vocês conseguem cantar em meio a isso tudo? E nós vamos dizer, sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Essa deve ser a motivação do povo do Senhor. Passemos então agora ao presente, o verso 4, e somente ele. Um versículo extremamente importante e que, olhando de maneira rápida, apressado, não faz muito sentido. Ele acabou de agradecer porque Deus tem operado e diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Para que a gente possa entender essa ilustração das torrentes no Negueb, a gente precisa lembrar que o Negueb é um vasto deserto que passa 11 meses seco. Isso eu não sei não sou bom de geografia não, eu ouvi o pastor Hernandes dizendo mesmo, e eu acredito nele. Ele disse que passa 11 meses sem chover uma gota d'água lá. Mas ele disse que quando chove é o suficiente para inundar todas as coisas por lá. Isso é impressionante, isso é a nossa vida. Eu passo às vezes 11 meses numa sequidão no deserto, mas em um mês na presença do Senhor, a chuva é tão grande que lembra as torrentes do Negueb. Então, restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele não está dizendo que está satisfeito com o que o Senhor já fez. Nós temos que olhar para tudo que o Senhor já fez no passado e dizer, Senhor, eu quero mais. Assim como o Senhor já cuidou lá, que o Senhor me libertou do cativeiro, eu quero mais hoje. Me liberta das minhas prisões, me liberta do meu pecado. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Quando ele está falando de sorte, aí ele não está falando de jogar uma moeda e ver se vai cair cara ou coroa. Ele está falando da nossa condição de vida. Ou seja, transforma o nosso viver, Senhor. Transforma o nosso pensamento para que em tudo possamos ser como as torrentes no Negueb, que são cheias da presença do Senhor. Se você não percebeu ainda, essa é uma oração de avivamento.
É dizendo: Senhor, aviva-nos, faz-nos como as torrentes do Negueb, que a gente vive os 12 meses como essa torrente aí, que é super abundante na graça do nosso Deus. Que esse seja também o nosso clamor. Faz de novo, Senhor. Age de novo em nós. Transforma o nosso coração mais uma vez. E essa é a petição presente aí desse salmista. Por fim, a gente tem as petições para o futuro, né? O aspecto do futuro, no versículos 5 e 6. Ele vai dizer assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Perceba que não há um aspecto possível de somente felicidade. Ele não diz quem sai andando e sorrindo enquanto semeia. É esse o contexto. A gente vai sair na caminhada cristã e vai ter lágrimas. Se você não teve lágrimas, talvez você não ame as almas perdidas o suficiente. Porque enquanto cristão, alguém que ama o Senhor, que ama anunciar a mensagem do Senhor, quando você sente que falhou nessa missão, você chora. Você pensa: Senhor, eu podia ter anunciado mais. Senhor, eu podia ter chegado mais perto de alguém que precisava. E por isso a gente tem lágrimas. E além dessas lágrimas, tem as nossas próprias dores internas, que são muitas. E isso aí fica de entendimento para nós, que toda lágrima que cai de um cristão já é uma semente nessa semeadura. Já é uma semente que, com a graça do nosso Deus, germinará em uma grande árvore de alegria eterna. A gente precisa ter em mente isso, que toda lágrima que derramamos hoje aqui, na eternidade, será uma grande árvore regada da alegria do Senhor, regada da presença dEle. Por causa do nosso Deus, essa colheita será eterna. Se hoje aqui, na nossa vida de curtos anos, 70, 80, 90, você tem se afadigado, sofrido em nome do Senhor, por causa do Senhor, pode ter certeza que serão muito mais que 90 anos regozijando na presença dEle. Todo o nosso trabalho aqui, todas as nossas lágrimas aqui, vai ser uma ceifa de muito júbilo na eternidade. Lá vamos poder dizer que valeu a pena. No verso 6, ele diz justamente isso, né? Um dia colheremos os nossos feixes, vamos estar com tudo lá junto e dizer: foi esse aqui o fruto. Mas eu preciso te dizer que esse texto também fala sobre outras coisas. Ele fala mais do que isso. Se você acha que isso aqui está falando somente sobre mim, sobre você, talvez esteja falando sobre José. Você lembra da história de José, que o pastor Érico tem se afadigado quase que todos os domingos que ele prega para falar sobre? A história de José envolve muitos sonhos. Coloca o verso 1, por favor. Ele diz assim: quando o Senhor nos restaurou a sorte, o verso 1 desse texto. Quando o Senhor restaurou a sorte, ficamos como quem sonha. A história de José, ela é cheia de sonhos. Ele sonha diversas vezes, inclusive no verso 6 aí, de novo, um dos sonhos de José é com feixes também. Ele diz que sonha e que todos os feixes se curvavam diante dele, e ele simbolizava algum tipo de superioridade. Será que está falando sobre José esse texto? Sobre um homem que também foi restauração? Afinal, José foi restauração para o seu povo também. Era uma época de fome, era uma época de escassez, e José, em meio a todo o sofrimento, foi eleito por Deus para ser governador, para ser provisão para o seu povo. Será que está falando sobre José esse texto? Talvez esteja, se você olhar para trás. Mas se você olhar para frente, está falando sobre o nosso Cristo. Esse salmo, ele aponta para Cristo ao nos lembrar que Cristo é esse homem que sai andando e chorando enquanto semeia, que chora ao ver a casa do Senhor sendo profanada por vendedores, que chora ao ver o seu amigo Lázaro morrer. Esse é o nosso Cristo. Ele chora diante das situações que o fazem chorar, que também nos deviam fazer chorar, ao ver a corrupção do mundo, ao ver os homens que se dizem cristãos também se corrompendo como os ímpios. Isso tudo deve nos fazer chorar, como fez Cristo chorar. E Cristo é esse que chorou gotas de sangue, como a gente sabe muito bem no jardim do Getsemane. E ali Cristo se entregava completamente ao Senhor, cabalmente, sabendo que sua missão seria a morte e morte de cruz. Então esse texto aponta para Cristo, quando percebemos que Cristo chorou até o último instante, sofreu até o último instante, e que assim eu não posso esperar uma vida diferente se eu professo ser cristão. Como eu digo ser cristão e quero uma vida mais fácil que a de Cristo. Como eu digo ser cristão e quero só as rosas, não quero os espinhos. Cristo nos lembra, esse salmo nos lembra de Cristo nesse sentido. Nosso Cristo sofreu, Ele chorou, e ao final de tudo isso, Ele voltou com júbilo,
trazendo seus feixes. E a grande alegria do cristão, o otimismo do Evangelho, é esse. Eu estou nos feixes de Cristo. Você está nos feixes de Cristo. Se você ainda não está entendendo a ideia aqui do lavrador, sabe aquele agricultor que vai lá capinando, pegando o fruto do seu trabalho, depois enrola tudo, amarra, bota no braço e leva? Você é um daqueles capinzinhos que ele pegou, um dos frutos da obra de Cristo, que foi semeada com as lágrimas do Senhor, que foi semeada com o sangue dele na cruz do Calvário. Esses somos nós. Somos a semente, o fruto de Cristo. E um dia estaremos lá com Ele, cantando todos uma canção. Sim, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Perceba que no Salmo 126, ele diz, e por isso estamos alegres. Não é por isso tentamos ficar alegres, ou por isso nos esforçamos para ficar alegres. Não, no Senhor somos alegres. No Senhor todo sofrimento é pequeno, no Senhor toda alegria é grande. Ele é o nosso Deus que superabunda graça em nossa vida. E assim eu quero encerrar com somente 3 aplicações simples sobre tudo isso que a gente já conversou. A primeira aplicação faz menção ao primeiro ponto que vimos, sobre o passado aí do povo de Israel. A reação deles foi o louvor. A nossa reação diante de tudo que o Senhor tem feito também deve ser o louvor. Ao passar por tremendos vales e terminar bem, louve ao Senhor. Ao estar ainda no vale e não saber o final, louve ao Senhor. Ao estar no momento feliz da sua vida e não saber o que vem pela frente, louve ao Senhor também. O nosso Deus que está conosco agora, estará conosco daqui a 100 anos. Ele estará conosco em todos os momentos. E por isso não temos outra razão, outro sentimento, senão de louvar ao nosso Deus. Devemos estar com Ele e louvando a Ele. A segunda aplicação faz menção ao segundo ponto que vimos, que é o do presente, aí no verso 4, que ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Se você parar para pensar que o Senhor já fez grandes coisas por nós temos motivos para louvar por toda a eternidade, isso é fato. Cristo já morreu por nós já vimos os milagres do Senhor, a própria conversão já é um milagre extremo, e assim nós temos muitas coisas que o Senhor já fez para que possamos lembrar todos os dias. Mas essa oração aí nos faz pensar no seguinte: lembra do que aconteceu com a igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira? Você escuta falar sobre elas hoje? Acho que não. Eu não escuto. Não sei como está a igreja de Éfeso hoje fisicamente, nem sei se existe, provavelmente não. Essas grandes igrejas que foram visitadas pelo Senhor por seu Santo Espírito, a maioria delas hoje não permaneceu. E essa deve ser a nossa oração, no sentido de que faz mais, Senhor, faz mais todos os dias. Não permite que nós tenhamos um fim semelhante. Que não se limite a nós o teu agir, mas que também o Senhor possa agir nas próximas gerações. Quando você estiver aqui no domingo nessa igreja, olhe para as crianças que sentam aqui nessa ponta e peça que o Senhor que habita em você, habite nelas também. Que o Senhor que fez milagres em você também faça milagres nela, para que elas possam, daqui a 20 anos, 30 anos, olhar para as novas crianças que vão estar ali e orar também: Senhor, faz mais, continua agindo como o Senhor já agiu. Essa é a nossa aplicação nesse aspecto. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Faz mais, Senhor, queremos mais. Visita-nos outra vez, para que possamos te louvar e te engrandecer. E a última aplicação está nesse aspecto do futuro, nos versos 5 e 6, é de lembrar que o Evangelho tem esse otimismo realista. A gente sabe o final da história. Cristo triunfou, Cristo venceu. Por isso, mesmo que você experimente 30 anos de mazelas profundas em sua vida aqui, você vai passar muito mais tempo com Ele se alegrando. Se você passa a sua vida toda sofrendo aqui, você ainda assim tem motivos para cantar. Porque nem todo o seu sofrimento aqui se compara ao que o homem de dores sofreu. Não se compara ao que o servo sofredor, Jesus Cristo, nosso Senhor, sofreu. Assim sendo, olhe para Cristo, veja as lágrimas dele, veja o seu sangue escorrendo no madeiro e perceba que seu sofrimento é pequeno, é café pequeno perto do que Cristo tomou. Assim sendo, olhemos para Cristo com o otimismo realista do Evangelho, lembrando de que a história não acaba assim, que se você está se sentindo desolado nesse momento, que talvez esteja faltando alguma coisa na sua mente aí, lembre, Cristo é suficiente. Cristo venceu tudo isso, assim também venceremos com Ele.
assim também estaremos com Ele por toda a eternidade, louvando, cantando, agradecendo. Lá estaremos com todos os nossos irmãos reunidos. Aquele seu avô que você lembra que ele era firme na fé, meu pai que eu lembro que era firme na fé, todos estaremos lá, cantando juntos ao nosso Deus, cantando uma canção, talvez o Salmo 126, agora com uma versão diferente. Quando chegamos a Sião celestial, não sei. Lá teremos todos os cantores que a gente mais gosta, os cristãos. Lá teremos o próprio Cristo. Que esse seja o seu lembrete todos os dias. Que você não olhe mais para o Salmo 126, com essa confusão aí do que é que está acontecendo. Mas que você lembre que Cristo nos trouxe de volta do cativeiro. Nós estivemos presos ao pecado, escravos, acorrentados. E Ele morreu por nós e nos libertou. Assim temos motivos para cantar. Não só enquanto caminhamos até a nossa Sião celestial, mas lá também teremos muitos motivos para cantar. Oremos. Senhor Deus, graças te damos porque o Senhor é o nosso libertador, o nosso resgatador, o nosso restaurador. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é muito maior do que José, muito maior do que Moisés, muito maior do que Elias. Louvamos o Senhor porque o Senhor é tudo que temos, é muito mais do que merecemos e é tudo que precisamos. Te agradecemos porque até mesmo quando nós te abandonamos, o Senhor nos chama outra vez, o Senhor se faz presente, o Senhor olha para nós com misericórdia, com perdão, com graça. Por isso te pedimos, restaura, Senhor, a nossa sorte. Faz em nós como o Senhor fez nas torrentes no Neguebe. Nos enche, Pai, da Tua presença, nos enche da vontade de Te engrandecer, de Te adorar, para que em tudo possamos reconhecer grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Torna Teu povo cada vez mais alegre. Desperta o nosso entendimento a perceber que o pão que temos na mesa, a roupa que vestimos, o travesseiro que dormimos, vem de Ti. Por isso, Senhor, te pedimos, habita entre nós, faz o Teu nome grande em nossos lábios, em nosso coração, em nosso pensamento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.